Boa noite. Hoje é dia 12 de dezembro de 2024. Estamos na segunda rodada de apresentação dos pôsteres, banners, sobre o TCC, sobre atividade investigativa, que é tudo que nós gostamos nesse curso de especialização Ciências E10. Então, Inara, pode compartilhar? Aprendeu? Quer que eu compartilhe o seu? Eu aprendi. Então, põe. Ai, pôs o dedinho para baixo. Deu? Não está aparecendo ainda, Inara. Se quiser, eu ponho, Inara. Deixa eu pôr aqui. Ela mandou antes, porque... Eu também tenho, mas eu não tenho a versão atualizada. Se você mudou, daí eu tenho só a... Não, eu tenho atualizada. Então... É que ela estava preocupada porque... qual que era a preocupação dela? Que hoje podia acabar a energia lá em São José do Norte, que é algo muito comum. Bastante. Tá? Então, tá, Inara, eu compartilho, tá? Pode deixar? Claro. Pode ser? Claro. Aí eu vou pondo quadrinho por quadrinho para você. Tranquilo. Pode iniciar, Inara. Tá bem. Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Inara Chaves. Eu sou aqui de São José do Norte. E hoje eu vou tentar apresentar para vocês, nesse pôster, um pouco do que eu coloquei no pré-TCC. Então, meu título foi Construindo Conhecimentos através do ensino por investigação nas aulas de ciências. Eu apliquei na Escola Municipal Coronel Antônio Soares de Paiva, aqui em São José do Norte. Minhas orientadoras, a professora Ana Laura Medeiros e a Maria do Carmo Gagliazzi. E, contando um pouco da minha história para vocês, a minha caminhada... Agora eu estou enxergando. A minha caminhada para chegar até o C10. Eu sempre estudei nas escolas de rede pública aqui de São José do Norte. E na minha época, claro, era o quadro negro, o pó de giz. Hoje em dia já está tudo um pouco mais moderno, né? O meu ensino que eu cresci foi sempre o copiar os textos, responder as perguntas, completar o livro, que era didático, que as escolas ofereciam, e decorar as respostas para as provas. A minha graduação foi dada na FURG, eu me formei em licenciatura química, com habilitação em ciências, e aí eu trouxe para vocês umas imagens. Nessa primeira imagem, tem ali para vocês a ficha de matrícula, da época que eu era estudante. E essa ficha de matrícula, eu não sei se vocês conseguem enxergar, está um pouquinho pequenininho, mas ela consta ali que eu me matriculei, que eu fiz o meu pré até a 4ª série, né, que na época era a 4ª série, na escola Coronel Soares de Paiva. Ou seja, a mesma escola que eu hoje apliquei as AIs. Eu não estou em exercício, eu não estou atuando, então eu tive que buscar uma escola, né? E aí, como eu estudei lá, eu resolvi buscar essa escola para hoje aplicar as atividades. E também tem uma foto, né, tradicional da minha época, que todos os alunos que completavam aquela etapa, né, do primário, eles tiravam a foto de recordação, porque a rede municipal aqui na época só tinha até a 4ª série. Depois do complemento do fundamental e o ensino médio, era na escola estadual. E aí, quando a gente ia sair do município, tinha a foto tradicional, que era tirada lá na mesa da diretora, todo mundo ficava naquela expectativa, cabelinho arrumado, roupinha das cores da escola, tinha as bandeiras que ficavam ali postas,
Então, tinha toda uma expectativa daquela época, né? Para depois mudar, era uma transição. Poderia passar para o lado, por favor? Então, conhecendo o espaço escolar, que eu apliquei as AIS, como eu falei, foi na Escola Municipal de Ensino Fundamental, o Coronel Antônio Soares de Paiva, que foi a minha escola de infância, né? E essa escola foi fundada em 1972 e ela é localizada bem na região central aqui de São José do Norte. Durante o período dos impactos de eventos climáticos, das enchentes, o município todo foi atingido, né? Nós ficamos com boa parte da cidade aqui submersa pelas águas da lagoa. A escola em si não chegou a ter a água da lagoa invadindo a escola, porque as águas ficaram nos portões da frente. Mas os esgotos da cidade, eles ficam a nível da lagoa. Quando a lagoa transbordou, muita água veio pelos esgotos e acabou também atingindo a escola na parte interna, com essa água que veio dos esgotos. Então, acabou prejudicando o desenvolvimento e o andar do ensino, né? Teve bastante atraso. Eu trouxe para vocês conhecerem um pouco a escola, que a primeira foto, a primeira figura ali tem a frente da escola, que ela sofreu reformas, claro, ao longo desses anos, né? E o prédio da frente, ele é ainda o original da época. O muro é que não é mais, na minha época era só uma grade grande de ferro, que tinha umas trepadeiras, então as crianças conseguiam ver a rua. Hoje não tem mais como visualizar, que está tudo fechado. E a parte interna, que é a segunda imagem, que mostra o pátio, a parte interna da escola, já é toda nova. É uma parte que na minha época não existia. Ali mostra que eles ampliaram, e aí tem um container hoje com a biblioteca no pátio central da escola. E até uma curiosidade é que no lugar desse container, na minha época, tinha um barquinho. Era um barco de madeira que a gente brincava nele. Hoje é um container. E poderia passar, por favor, prof? E aí, então, vivenciando um pouco, né, as experiências investigativas, a minha aí foi sobre a mudança do estado físico da parafina no eixo universo com o subtema matéria. E eu trouxe a questão problema para a turma, quais são os sinais de transformação. Porém, como eu falei que eu não estou em exercício e eu tive de buscar uma escola, né, e acabei indo procurar a minha escola da infância, eu recebi uma sala de aula do sexto ano, que apresentava 21 alunos, com uma faixa etária em média de 11 anos. E eu entrei na turma meio que com a coisa andando já, né? Eu era uma desconhecida no ninho. E estava tendo, nessas primeiras atividades, estava tendo as paralisações, que foi um pouquinho antes das enchentes, estava tendo as paralisações com possibilidade de greve. Então, já estava com um conteúdo um pouco atrasado. Eu cheguei na expectativa, com o plano de aula, de aplicar essa atividade investigativa, porém, a professora me pediu e deu pane. Eu vou continuando enquanto a prof arruma, para não atrasar. A professora regente me pediu para que eu aplicasse, já na minha primeira aula, um texto sobre o conteúdo que eu ia abordar com os alunos, porque eles precisariam desse texto, desse conteúdo, para a prova que viria em seguida. Então, ali eu fiquei um pouquinho frustrada, porque eu cheguei tentando me apresentar, conversar com a turma, conhecer um pouco os alunos e expor a minha questão problema, para trabalhar com eles, mas o período, o tempo em si, acaba se tornando pouco, se tornando curto, porque a gente começa uma conversa e começa a tentar puxar um assunto com os alunos, e em seguida já está na hora de passar o texto para que eles tenham o tempo de copiar antes de saírem, né? Então, eu fiquei um pouquinho frustrada, porque eu não pude explorar o que esses alunos conheciam.
Na segunda aula, eu apresentei as atividades investigativas, foram algumas práticas, né? Mas já não tive a resposta que eu imaginava por eles terem recebido o texto com o conteúdo antes. Então, eles já começaram a deduzir as coisas, porque eles leram o texto, eles copiaram aquele texto. Então, eu não tive tempo suficiente de investigar esses alunos. Então, aqui, como eu coloquei, que aquela troca de conhecimentos, né, de superar a aula caracterizada pela simples cópia, não teve. Eu segui esse padrão, eu não consegui buscar o conhecimento dos alunos. Eles já tinham copiado, então eles seguiram na simples cópia. Eles até demonstraram uma curiosidade em relação às práticas, eles gostaram das práticas, porque na escola não tem laboratório, então não costumam fazer atividades práticas, então eles acharam bem interessante, mas eu sinto que faltou a curiosidade dos alunos, as perguntas, os questionamentos, para a gente poder seguir com a atividade investigativa. Poderia passar, por favor? Então, ali, moldando pensamentos e atitudes, eu trouxe Freire. Alguém gosta de Freire? O professor deve ter a concepção de que ensinar se difere do ato de transferir conhecimento. Ou seja, eu não ensinei, eu só transferi o que estava ali pronto e escrito, sabe? Então, eu não consegui aproveitar as dúvidas apresentadas pelos alunos para transformar em algo diferente, para acrescentar e buscar o conhecimento deles. Eu não consegui evoluir na atividade investigativa. Por mais que eu concluísse ela, não teve a troca de conhecimento, de informação. E citando ali a professora Gagliasi, né, a professora Maria do Carmo, que o trabalho de aula gira permanentemente em torno do questionamento reconstrutivo de conhecimentos já existentes. Vai além do conhecimento de senso comum, mas o engloba e enriquece em outros tipos de conhecimento dos alunos. Faltou. Eu me limitei a, antes mesmo de iniciar uma investigação, eu trouxe o texto que a professora pediu no plano curricular, e eles copiaram o texto, e a partir daquele texto sobre as transformações químicas e físicas, eles já sabiam as minhas práticas e o que seriam. Então, acabou que não segui com a atividade. A minha atividade não foi uma atividade investigativa, foi o copia e cola. Poderia passar, prof? As conclusões, por favor. Então, eu coloquei ali nas minhas conclusões que eu cresci e eu sempre acreditei que um professor, ele precisava ter um profundo conhecimento dos conteúdos. Porque na minha visão, de enquanto aluna, era que o professor era uma fonte inesgotável de conhecimento. Não tivesse uma pergunta que eu fizesse a um professor que ele não tivesse a resposta. E eu percebia hoje, através do C10, né, que eu, como professora, eu não preciso ter todas as respostas, eu não preciso ser uma fonte inesgotável de conhecimento, mas que eu posso pegar as perguntas feitas pelos alunos, que eu não tenho respostas, e buscar, investigar essas respostas junto com esses alunos, fazendo uma forma criativa e investigativa para achar as respostas. Então, como eu coloquei ali, que com base na pergunta apresentada, né, é possível fazer um projeto de pesquisa, um passeio de campo, um experimento em aula, ou, se tiver à disposição, o laboratório, e ter, durante as aulas, uma troca de informações e sugestões, reflexões entre os alunos. Então, é preciso variar um pouco a metodologia, né, sair do copiar e decorar para as provas. É buscar a bagagem dos alunos, é buscar o conhecimento desses alunos para trabalhar em cima disso. Então, como eu coloquei ali, é preciso estimular os estudantes para participarem das aulas e melhorar o resultado de ensino-aprendizagem. Aí eu botei as referências, acredito que seja isso. Gostaria de agradecer minhas orientadoras. Muito obrigada às orientadoras que me acalmaram, me instigaram a buscar mais.
Agradecer também a minha colega Júlia, que muito me orientou e ajudou, junto com as professoras, e o tutor Igor, que também esteve presente, por mais que eu não incomodasse muito ele também estava sempre presente. Muito obrigada, Inara, parabéns. Eu queria dizer que eu acho muito interessante, né, a apresentação da Inara. Ela coloca só uma atividade, mas ela já fez outra, e ela tem também uma análise crítica dessas outras, né? Sim, eu consegui perceber agora com as duas que na primeira atividade eu não fiz atividade, eu simplesmente dei o conteúdo que foi imposto pela escola, e a conclusão da resposta dos alunos foi o questionário também apresentado pela professora, porque precisava para as provas, mas na segunda atividade, que eu ainda não tinha escrito no TCC, né, no pré-TCC, eu já consegui perceber a diferença do trabalhar um com o outro, eu já consegui perceber que existe uma atividade investigativa. E o que peca, no meu caso, é a falta de tempo. É o fato de não estar em sala de aula e conhecer os alunos. Porque eu cheguei, como eu falei no início, eu sou a estranha no ninho, então eles não têm intimidade para ficar questionando, perguntando, buscando respostas. Eles simplesmente aceitam o que tu fala e só quando são questionados é aquela resposta básica, sim, não ou silêncio. Inara, o tempo que você fala não é tempo... O tempo é que ela sabe que eu gosto do tempo. É o Exato. tempo dela com esses alunos. Exato. O decorrer das aulas, né? O cotidiano em aula. Carla? A gente vai fazer pergunta agora ou depois do bloco? A gente combinou de fazer pergunta depois, uns 10 minutos de pergunta. Ah, tá. Depois agora. De cada um, agora, depois que termina a apresentação, depois né? De cada. Isso. Ah, agora, tá. Carla. Ah, então Pode tá. fazer, então. Inara, eu não vou te fazer pergunta, eu vou conversar contigo. Primeiro, te dizer que eu gostei muito de te ouvir, né? Porque tu demonstras nessa tua primeira escrita, né, que ainda não tem a parte comparativa que tu apresentou depois, tu demonstra bem o movimento que a gente gostaria que todos os cursistas do C10 passassem, aqueles que não conhecem o ensino de ciência por investigação, porque é óbvio que alguns já conhecem, né? Mas aqueles que não conhecem, conseguirem chegar ao final do curso com essa mudança, né, de paradigma, é muito interessante. Tem até os que são mais experientes na parte da escrita narrativa vão falar, né, do fenômeno de charneira, que é quando a gente muda a nossa visão, nosso jeito de olhar, né? E tu trouxe inicialmente no teu primeiro pôster, digamos assim, a primeira parte, né, antes do teu TCC todo já escrito, essa tua crítica, né? E aí eu acho que no primeiro momento a gente tem que te elogiar muito por saber fazer a crítica. E num segundo momento, o que eu quero que tu reflitas é que em algum momento tu diz que não houve aprendizagem por ensino, por investigação, porque você depois é que se dá conta que não usou a pergunta do aluno, que etc, etc, etc. Mas, de fato, eu não acredito que não tenha havido aprendizagem. Porque se a gente for ser bem sincero e francos, todos nós aqui, a maioria de nós aprendeu de forma tradicional e a gente aprendeu. Muito embora a gente tenha que ter decorado algumas coisas, ao invés de fato aprender, né, memorizado algumas coisas, muito embora alguns dos aprendizados que a gente teve não fizeram sentido, não tinham um significado como a gente gostaria que todos os aprendizados tivessem, né? Mas todos nós aprendemos, mesmo dentro de um processo tradicional. E eu preciso fazer essa fala aqui para que a gente não saia ao final do C10, primeiro,
endemonizando o ensino tradicional, porque nós somos cria dele, Sim. né? E todos nós aprendemos muita coisa mesmo com o ensino tradicional. E segundo, com uma ideia ou uma pretensão de que, a partir de agora, as nossas aulas vão ser o suprassumo do ensino de ciências por investigação, porque é muito pesado isso. Não vai ser, eu olho para as minhas aulas hoje na universidade e elas ainda não são nem 10% ensino de ciência por investigação. É muito mais tradicional do que a aula com um processo investigativo. Óbvio que hoje eu já tenho consciência, eu já consigo trazer algum elemento, não dá nem para dizer que eu consigo construir, sei lá, de um conteúdo de 10 aulas, que uma seja toda uma atividade investigativa. São elementos investigativos ao longo da minha prática. E eu vou transformando elas aos poucos, né? E eu falo isso, e as colegas se concordam ou não, tem toda a liberdade de colocar aqui, até para que a gente reflita, porque eu acho que é isso que vai fazer a gente crescer enquanto professores, né, investigativos, que a gente também não se culpe. Fiquei muito feliz mesmo de ouvir a tua autocrítica, Inara, né, mas preciso te chamar a atenção de que não, a tua turma, tenho absoluta certeza que alguma coisa houve de aprendizado. Talvez não dentro de uma perspectiva investigativa, como a gente pede no curso, e que a tua segunda experiência já teve. Tá? Então, é nesse sentido que eu queria conversar contigo e com os colegas. Perfeito. Eu penso o seguinte, né, Carla, que é uma outra perspectiva, uma outra metodologia de ensino, né? E ela fez essa autoavaliação porque ela fez outra aí. Claro, e ela viu a diferença. Foi perfeito, foi perfeito. Tá? E por isso que a crítica e a autocrítica dela é perfeita. Como eu disse, é o que a gente quer que todos consigam chegar a esse mesmo processo. Mas sim, também no sentido de que a gente, não, inclusive na hora da escrita, né? Ah, não, aqui nessa aula aqui foi a aula, sei lá, troféu abacaxi, foi tudo péssimo. Não foi tudo péssimo. Você se preparou para essa aula, você teve, de certa forma, interação com o aluno, ainda que seja tradicional, ainda que não tenha alcançado o desempenho igual à segunda aula, que você já percebe a diferença, né? Então, eu acho que é para a gente também não sair com um chicotinho, né? Indo atrás da gente, assim, a gente com um alto chicotinho aqui, não precisa. Sônia. Está fechado o teu microfone. Não, deu agora, né? Deu. Tá. Então, é por isso que a gente é parceira, né? A Ana Laura falou o que eu ia falar. Sempre. Na verdade, eu ia exatamente elogiar, né, a fala da Carla, né, que vem ao encontro de algumas coisas que eu tinha anotado aqui para comentar. Então, acho que já foi contemplado aí, e iria complementar exatamente isso, né, que a Inara conseguiu ter essa percepção, né, de que o primeiro momento da aplicação de uma AI, né, não foi exatamente, talvez, como planejado ou como o esperado. Talvez até foi planejado porque você relatou que você teve que seguir, né, o que a escola, o que a professora aplicava. Então, não foi uma questão de não ser planejado, né, mas não dentro daquela perspectiva do que, como a Carla falou, que a gente vem trabalhando no curso em relação ao ensino por investigação. E eu também quero te parabenizar, Inara, né? Eu acho que são muitos, como é que eu vou dizer assim, mas são muitos aprendizados que você trouxe na tua fala, tá? Você traz os aprendizados seus, né? Mas você traz os aprendizados para nós também. Eu acho que a temática é uma temática bastante interessante, né? A questão da parafina, né, das transformações, né, tem tanta coisa que a gente consegue instigar os estudantes, mas foi muito interessante você trazer isso, né, que ficou amarrado a uma situação que você teve que se adaptar em relação
a escola, o colégio, ou enfim, a aula da professora, que, claro, cedeu para que você pudesse aplicar aí, mas não era a sua sala de aula, né? E isso nos coloca a pensar que muitas vezes a gente está num contexto de escola, ou de sala de aula, ou de uma gestão, né, da qual a gente também, muitas vezes, pode ficar amarrado a uma situação, né, que não nos dá, talvez, a total liberdade de aplicar ou de fazer algo diferente, porque, como a Ana Laura falou, uma metodologia diferente, né, ela exige também, e ainda mais, né, num contexto de que você precisa mais de uma aula para trabalhar, você precisa de muitas aulas para trabalhar, né, e você tem que seguir toda uma programação, né, da escola, enfim, da própria questão pedagógica, e muitas vezes poda essa liberdade, né, do professor, né, e o que é interessante você trazer, né, na sua fala, é que isso não te podou nada, porque você conseguiu, na verdade, superar isso e dizer, não, eu vou aplicar uma AI da qual eu vou me ver no ensino por investigação, né, da qual eu consiga ter essa interação com os estudantes, né. Isso é interessante porque o professor, a gente nem sempre sabe se a gente está acertando ou não, se a gente está para o caminho certo, e nem sempre uma turma funciona como a outra, né? Então, às vezes, a gente pode aplicar para uma turma que é participativa, interativa, mas a gente vai para uma outra turma que, muitas vezes, eu já tive relato dos estudantes, né, que trabalham na disciplina de estágio, e eles chegam na escola super empolgados, fazendo aula prática, e os alunos não têm interesse pelas aulas, né? Então, assim, é a forma como a gente conduz uma aula, né? E uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Inara, é se essa tua experiência, tua segunda experiência na aplicação da AI foi na mesma escola, com a mesma turma? Foi, na mesma escola, com a mesma turma. E aonde eu vi a diferença, porque aí, como eu já conhecia eles, eu acho que já tive um pouco mais de liberdade e eles se sentiram um pouco mais à vontade. Os alunos já tiveram um pouco mais de confiança, vamos dizer assim. Eles já estavam me conhecendo. Então, o desenvolvimento já foi bem diferente. Exatamente, já não era algo tão novo para eles, né? Eles já conseguiram compreender. E também tem a questão de... Eu vou fazer uma pergunta por curiosidade agora. Na primeira vez, você não conseguiu fazer da forma como gostaria. Por que na segunda vez foi possível fazer? O que mudou? O que eu percebi é a questão realmente do tempo. Na segunda vez, eu acabei tendo um pouco mais de tempo por coincidência. Porque uma professora de português faltou, que ela daria 3 períodos, e aí eu estava lá na escola e eles disseram, vamos unir o útil ao agradável, porque não tinha quem substituísse aquela professora. E aí eles perguntaram se eu estava disposta a seguir naqueles 3 períodos a mais, dando a aula que eu estava dando. Então, eu consegui. Então, eu tive mais tempo com aqueles alunos, para conversar mais com eles, para desenrolar mais o que nós estávamos fazendo, que seria do efeito estufa. Então, se tornou mais prolongado o período que eu estava na sala. Perfeito. E é o tempo, né, Ana? É o tempo. É o tempo, é o tempo. É o tempo. Não, mas é muito interessante. O Cronos espreme, né, Ana? O Cronos espreme. Aí ela fez o quê? Ela pegou as tranças do Kairos e ficou mais uma aula sem se importar com isso. Ela se usou do tempo. Então tá, Inara, eu vou deixar a Isabel. Tá fechado. Não, eu estava aqui me perguntando se eu baixava minha mãozinha ou não, porque as gurias acabaram, claro, comentando as coisas que a gente vai tendo a percepção, né, durante a apresentação. Não tenho muita coisa, assim, para comentar depois do comentário das gurias, mas eu fiquei um pouco emocionada também quando eu vi a fotinha aquela na mesa da diretora, porque eu tenho uma foto igual.
E eu guardo essa foto, assim, com muito carinho. Claro, a minha já foi da década de 80, porque eu tenho um pouquinho mais de vida, de tempo. Mas foi meio emocionante, assim, de ver, olha só, ela também guardou a fotinha dela. Ai, tem muitas lembranças. Eu conto com as professoras, com as orientadoras, que eu tinha uma pasta dos ursinhos carinhosos amarela. Eu lembro dessa pasta até hoje. Mas foi muito, muito bonita a tua apresentação ali, né, com o teu histórico ali. E como que foi, Inara, voltar para a escola onde tu estudou? Voltar agora em sala de aula. Ao primeiro momento, a gente entra na escola e fica sentado, as lembranças vão vindo, né? Vai vendo o que está diferente. Hoje, muitas das professoras foram minhas colegas de aula, eram minhas colegas da infância, que estão dando aula hoje. As minhas professoras da época estão todas aposentadas, já nenhuma mais trabalha na escola. E o que eu percebo de diferente é que hoje a tecnologia está muito dentro da sala de aula. Muito dentro da sala de aula. A gente começa a falar com um assunto, as crianças já estão com o celular, já estão botando ali eu digo que é o Google, mas não é o Google, é a inteligência artificial, e já dá uma resposta para eles. Então, eles já têm uma resposta montada. Eles não têm mais o raciocínio, pensar, o se envolver. E na minha época era muito da gente participar, era da escrita mesmo, né? A gente eu copiava muito, muito do quadro negro. E hoje em dia está tudo muito no celular. Teve crianças, adolescentes, né? Eu terminei de expor o texto lá que a professora pediu na primeira aula, e aí, como restava pouco tempo para tocar o sinal, a maioria pediu licença e já foi tirando foto. Eles não copiaram, eles tiraram foto do que eu havia escrito para eles e pronto. Então, eu acho que hoje em dia a tecnologia está atropelando algumas coisas dentro da sala de aula. Precisa mais envolvimento, mais contato. Sim, e até a gente percebe que, às vezes, por eles já terem tudo muito pronto com a tecnologia, a gente percebe como é interessante a reação deles quando eles não sabem, quando tu coloca a investigação para eles e eles não têm a paciência de... Não, eles puxam o celular. Muitos não têm... O Google. Não tem a paciência de esperar. Estão perdendo tanto, né? Coisas que a gente aproveitou tanto. Mas muito bom, tá de parabéns, Inara. Obrigada. Inara Chaves. Eu também sou Chaves, mas eu acho que a gente não é parente. Vamos investigar. Vamos fazer vamos investigar. Obrigada, Inara. Obrigada, eu. Sabrina? Acho que ela caiu. Estão me ouvindo agora? Não, ela está aí. É que a conexão está meio ruim, porque eu tenho que ficar aqui no quarto. Está um pouco bem baixinho, Sabrina. Está baixinho. Oi, melhorou? Eu tirei o fone, que eu estava com o fone, daí fica mais difícil. Não, só queria dizer que achei muito legal a tua apresentação, né? Porque como ela é do polo do Igor, que o Igor acompanha, então não tive o prazer de ler o texto dela, né? Acompanhar, só olhei o pôster, mas te parabenizar. E o que me chamou a atenção na tua fala, né? Que em vários momentos você falou do tempo, né? Que você não teve tempo com os alunos, e isso na tua reflexão foi uma coisa que foi um empecilho, né, ou que dificultou, então, tu aplicar a tua atividade investigativa. Aí eu fiquei pensando na importância, né, dessa vivência, né, que cria com o estudante, né, e isso está bem presente na tua fala, né, que essa falta desse vínculo que uma professora acompanha os estudantes, né, tem ao longo do ano, já sabe qual é o perfil daquele estudante, quais são as dúvidas, qual é o estudante que mais, aquele que falar, enfim, é muito
uma forma de cativar esses alunos que tu já conhece, né? Eles, como eles se comportam. E aí eu fiquei pensando, né, até uma curiosidade, como eu não li o teu texto, a tua história, de como tu te tornou docente, que é lá aqueles primeiros textos, eu fiquei na dúvida se tu já trabalhas em outra escola, se tu já teve essa experiência de sala de aula, se tu conseguiu, se tu teve, como que tu já conseguiu fazer alguma atividade investigativa com os alunos, esses outros, que tu já teria esse vínculo? Não, eu não trabalho em sala de aula, né? Meu período de sala de aula foi bem curto, foi logo após a formação, que eu trabalhei durante a substituição de uma professora, porque aí eu já não estava em São José do Norte, eu estava morando lá em Viamão, Porto Alegre, região metropolitana, e eu fui substituir uma professora que tirou licença maternidade. Então, eu fiquei só aquele período de afastamento dela dentro de uma escola particular dando aula. Após isso, minhas experiências foram todas em aulas particulares em casa. Mas sala de aula com alunos, com escola, não tive mais contato. A minha história é um pouco longa. Precisaríamos de um pouco mais de tempo. Mas parabéns. Mas, de repente, isso é uma coisa, né, Ana Laura, de vocês explorarem a questão do vínculo, porque ela fala tanto desse tempo, né? É uma sugestão para vocês pensarem eu juntos. gostaria de ter bem mais tempo. E no nosso encontro de sábado, que elas, professoras, tiveram aqui no Polo, eu ainda comentei que eu percebi que na escola está pecando muito na questão do ensino, está atropelando muito. Eu sei que esse ano foi atípico, né, com tudo que aconteceu, mas, por exemplo, a recuperação na escola para o período de enchente foi folhinhas que deram para os alunos fazerem em casa. E essas folhinhas já estavam praticamente pré-ditadas o que tinha, que os alunos tinham que responder. Então, era uma coisa muito básica. E uma folhinha correspondia a 2, 3 dias de aula do período da enchente. Então, ficou uma coisa muito sucinta, muito resumida. Aí, logo em seguida, em outubro mesmo, quando eu fui aplicar a segunda atividade investigativa, eu estava com dificuldade nas datas, porque entrou a Semana da Criança. Aí, na Semana da Criança, um dia não teve aula, porque era o desfile do pijama, da festa do pijama. Outro dia não teve aula, porque seria o cabelo maluco. Aí, depois teve o piquenique da escola, teve a festinha de comemoração. Então, acabou faltando muitas aulas. E as disciplinas que eles deixavam, no caso, para ficar sem aula, né, para fazer essas atividades de festa, eram as aulas de ciência. Eles colocaram no primeiro período português e matemática, e as demais atividades, as demais disciplinas não precisava, ou sem aula. Então, eu acho que nessa questão o ensino se perdeu, porque os alunos acabaram, agora em dezembro, terminou o ano letivo, já estão de férias, e o conteúdo que seria programado para eles aprenderem não tiveram. Foi sendo atropelado, porque como o efeito estufa que eu trabalhei na segunda atividade, a professora ia trabalhar, mas acabou desistindo porque não tinha tempo para ela, não ia ter as aulas, né, devido à Semana da Criança, então ela não ia aprofundar o conteúdo, porque no nono ano eles veriam novamente. Do tipo, já que eles vão ver no nono ano, agora não precisa falar do assunto. Então, eu acho que está pecando bastante nisso, está sendo prejudicado as crianças. Isso decepciona um pouco. Então, obrigada, Inara, foi muito bem, viu que passou, não aconteceu nada. Porque ela estava morrendo de medo, gente. Vergonha, né? Gente, que vergonha. Agora é a Daniele. Parabéns. Obrigada. Pode tirar o vermelhão agora. Não vai sair. E Sabrina, ela fala sobre isso, sobre o tempo, por isso que a gente aconselhou a colocar as imagens e tudo da escola, porque ela está retornando à escola, isso é interessante. Daniele, vai compartilhar conosco, Daniele, o seu pôster? Podes compartilhar, prof. Sônia, você está com ele aí? Tá? Então tá.
Eu tô com ele aqui aberto. Deixa eu ver, ele não tá aparecendo aqui para eu projetar, mas eu tô com ele aberto. Espera aí que eu vou tentar. É Daniele. Deixa eu ver aqui. Ah, agora achei, eu acho. Deixa eu ver. Achou? Template, pôster, TCC. Acho que é esse aqui. Vamos ver. É esse. É esse? É esse. É isso. Vê se você consegue. Ah, mas acho que está dando para a gente ler. Tá dando para ler? Espera só um pouquinho que eu vou buscar ele aqui para mexer nele. Se aumentar mais um pouquinho, ficava melhor. Ó, eu acho que tem que baixar aqui, né? Isso. E aumentar um pouquinho, é isso? É isso. Eu não vou ver vocês, eu vou sair aqui da tela para poder... Daí vocês vão me pedindo. Tá Aumentou demais? Não. Tá bom assim? Tá. Tá. Tá bom. Posso começar, então? Pode. Tá certo. Então, eu sou a Daniele, meu orientador é o professor André Martins. Eu coloquei como título, né, do meu pôster ali, um título provisório ainda, acredito que vai mudar ele até o final, né, do C10 ainda, mas pensando nessa questão da pesquisa como ferramenta de aprendizagem, né, dentro das áreas de ciências. Então, só para situar, né, os colegas, eu sou professora, eu atuo em sala de aula, sou professora de ciências e de biologia, depois eu vou falar um pouquinho da minha escola. Então, foi muito engraçado escutar a Inara falando, porque eu queria dizer assim para ti, Inara, bem-vindo ao mundo da escola. Essa é a escola que a gente tem hoje, não é a escola, a utopia de muitos pedagogos e muitas outras pessoas que estudam educação, mas essa é a realidade da nossa escola. Nós estamos sucateados, nós temos pouco tempo, muito conteúdo, conteúdos que são cortados, e a gente se vira nos 30. É bem isso mesmo, tá? Então, você está bem, assim, você está exatamente como nós que atuamos na sala também. Tá tudo dentro do padrão, tá? Bem, então, como é que eu me constituí, né, como professora, como docente, né, ao longo da minha trajetória? Então, eu já trabalhei em várias escolas, já passei em escolas do município, eu trabalho atualmente no estado, também no município, já passei por IFE, então, assim, já vi muitas formas diferentes de escolas e níveis de educação e tudo mais. E como no curso, assim, foi muito incentivado falar sobre a nossa experiência, né, sobre a nossa vida. Eu nunca sonhei em ser professora. Na verdade, eu sempre me vi como uma pesquisadora, e é o que de fato eu sou ainda hoje, né. Mas a vida foi me levando para alguns caminhos e eu acabei, né, docente, e hoje estou muito feliz com isso, né, não sonhei em ser docente, mas acredito que eu estou no caminho certo e gosto muito do que faço. E já por gostar tanto de pesquisa, então eu procurei sempre inserir essa questão do ensino por investigação dentro da minha prática docente. Mas, assim, ao longo do curso, né, também fui questionando algumas práticas minhas, então depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas eu sempre me vi como pesquisador desde criança, sempre gostei de entender, e sempre dentro da área da biologia, que é a área que eu atuo hoje também. Então, assim, estou bem dentro da área que eu acho que a minha aptidão, né, me leva a isso também. E tive uma grande pessoa que me incentivou a isso, que foi minha mãe, né. Ela foi uma pesquisadora sem diploma, né, e tudo que eu pude estudar, né, que eu já tenho uma carreira, assim, acadêmica um pouco mais extensa, tudo que eu pude estudar foi graças também ao incentivo dela, que não teve essa oportunidade. Minha mãe viveu numa época que as mulheres não estudavam, né, que elas eram donas de casa, e que muitas vezes nem profissão elas não exerciam, e sim ficavam cuidando dos filhos em casa. Então, tudo isso foi construindo minha história como professora pesquisadora, que eu me vejo hoje na sala de aula também, né. Então, eu já graduei, já fiz mestrado, já fiz doutorado, e não paro de estudar, por isso que estou no C10, porque eu acho que a gente está em constante aprendizagem. Vocês estão me escutando direitinho, porque a internet não está muito boa, então eu tenho medo que às vezes possa cair, e vocês me sinalizam, tá?
certo? Muito bem, então acho que eu falei já um pouquinho, né, do meu fazer docente, acho que a gente pode passar um pouquinho para a escola que eu trabalho, na qual eu desenvolvi a minha atividade investigativa. Então, eu sou de Novo Hamburgo, mas eu trabalho em Picada Café, né, trabalho numa escola estadual, a única escola estadual da cidade, então nós atendemos todos os alunos, né, que passam das escolas municipais para o ensino médio, nós atendemos todos, inclusive alunos de municípios vizinhos também. É uma escola já com uma tradição, né, ela foi criada lá em 58, numa época que a educação era diferente, a valorização da educação era diferente, então é uma escola que recebeu investimentos da comunidade, ela tem uma valorização ainda da comunidade, né, apesar de que a educação, de forma geral, está desvalorizada, mas a comunidade ainda alguns pais, felizmente, ainda percebem a importância, né, da escola e do ensino de qualidade. E o município é todo, foi de colonização alemã, então a gente ainda tem o alemão no currículo, como língua, né, a língua alemã, e os alunos também, a grande maioria ainda é de origem alemã, e isso fez com que eu me identificasse bastante com essa escola também, quando eu escolhi trabalhar lá, né, eu também sou de origem alemã, e eu valorizo bastante essa questão da nossa origem étnica, né, e então essa escola, ela é uma escola bem estruturada, com recursos, é uma escola muito boa para se trabalhar, e a gestão da escola também é uma gestão muito boa. Isso é muito importante para o trabalho da gente funcionar dentro de uma escola. Mas não ficamos livres, né, das enchentes. Nosso município foi bastante afetado. A gente teve que parar, a gente teve alagamento, inundação na escola, um arroio transbordou, entrou a escola dentro, estragou bastante coisa. Inclusive, quando eu fui buscar os registros históricos para fazer, né, a parte do TCC, a gente teve que resgatar esses registros, porque muitos foram perdidos, né, com a inundação. A gente ficou um tempo que os alunos, alguns não conseguiam chegar na escola, isso foi em todo o município, né, pontes caíram, deslizamentos fecharam estradas, então foi um período bem, bem tenso, assim, de todas as formas, né, mas estamos aí em processo de se recuperar, né, de retornar, tentar retornar à vida, não como ela era antes, né, porque as transformações mudam a gente, né, mas estamos aí ainda, né, tentando se recuperar de certa forma, alguns alunos um pouco mais afetados, outros menos. E aí eu já vou aproveitar o gancho para falar da minha atividade investigativa, que é a seção 3, se quiser passar, prof, obrigada. Eu não coloquei no pôster, tá? Porque no pôster eu botei mais a parte teórica, que foi o que eu fui, assim, aprendendo dentro do curso, mas a minha atividade investigativa, ela estava diretamente relacionada com as chuvas. Eu trabalhei a parte de A Terra é Viva, né, e eu trabalhei a erosão. E eu pensei, assim, quando surgiu ali a atividade investigativa, a primeira, né, eu pensei, fui lendo os assuntos e pensei, isso tem a ver com o que nossos alunos estão passando, é o que nós estamos passando agora. E aí eu trabalhei, então, no processo de erosão, e a gente foi conhecer, então, os deslizamentos na BR, foi bem legal essa prática, assim, essa atividade investigativa, eu gostei de fazer, acho que foi bem dentro do que os alunos, como os alunos podiam participar, né, e entender que era uma coisa que estava acontecendo com eles, né, a origem desses deslizamentos e tudo mais. Mas, assim como a Inara também, nem tudo que eu planejei eu consegui fazer, não consegui realizar algumas partes do meu plano, por falta de tempo. Então, estamos todos dentro do mesmo barco, né? Era para ser em 3 aulas, se eu não me engano, e era inviável de fazer aquele plano todo em 3 aulas. E aí, Nara, assim, ó, eu fiz na época que era, acho que Páscoa. E aí parou ali, bem nos períodos que eu tinha com eles, aí era celebração, não, nada contra as atividades, né? Elas fazem parte, são pedagógicas, né? Mas aí acabou, né? Daí eu perdi aquela parte de fazer a pergunta com eles, que nem aconteceu contigo, deles questionarem, né? Aí eu também fiquei um pouco frustrada, até relatei isso, né? Depois no TCC, que, né? Eu gostaria de ter feito eles questionarem, apresentarem de forma que não deu,
eu fiz o que foi possível, né? Mas acho que assim como os professores também comentaram, sempre há algo de proveitoso, sempre os alunos vão aprender do jeito que a gente conseguir fazer, vai ter algum resultado, né? Eu também não consegui fazer tudo o que eu queria, não tive todos os resultados, mas eu fico tranquila porque eu sei que, de alguma forma, os alunos foram atingidos, né, e foram mais depois, né. E aí, assim, então, dentro do curso a gente viu, né, que alguns autores colocam que o questionamento preferencialmente deve partir dos alunos, né? A minha atividade investigativa não deu muito certo, né? Eu tive que acabar, então, propondo, né, a questão, né, como que acontecem os deslizamentos, então, né, na cidade. E, mas, assim, uma coisa que me chamou, assim, bastante atenção, e é uma coisa que eu percebi de diferença entre a primeira atividade investigativa, que é essa que eu estou relatando, com a segunda, que não está aqui no pôster ainda, é que faz bastante diferença quando a gente faz alguma coisa prática dentro da atividade investigativa, né? Na primeira eu consegui fazer, a gente foi visitar um deslizamento na estrada, foi bem bacana, foi visualmente bem interessante, e assim, explicações também bem interessantes, e na segunda eu não consegui por falta de tempo também, né? E como isso faz diferença, né? Como eu coloco ali, que então as atividades práticas, elas são importantes dentro das atividades investigativas, tirando a questão de que uma prática só, por si só, não é uma atividade investigativa, mas eu vejo elas como importantes dentro. E eu procuro sempre fazer uma parte que eu gosto, eu acho que está ligada à questão da biologia. Nós somos essencialmente práticos, né? E outra coisa que também que eu gostaria de ressaltar que dentro do curso me chamou muita atenção é que, para mim também é importante não só a prática, mas o embasamento teórico, que é uma coisa que é trazida pelos autores também, né? A gente precisa dar o subsídio para o aluno poder discutir o resultado, poder se posicionar. Fazer uma prática só por si, ela tem algum valor, mas é preciso dar essa base primeiro. E aí a gente precisa de tempo na aula, né? Tem que ter os períodos lá disponíveis para a gente conseguir fazer as duas coisas, certo? Podemos passar para a sessão 4, né? Então, dentro do que o curso, né, me trouxe, assim, né, das experiências que eu vivenciei, né, ficou muito essa questão do tempo, né, que a gente precisa de mais tempo do que a gente imagina para poder desenvolver uma atividade investigativa, né. Eu também refleti sobre o que é atividade investigativa, percebi que em alguns momentos eu estava fazendo o que os autores colocam, e em outros momentos eu também não estava fazendo uma atividade investigativa como nos traz, né, como nos trazem os autores, e que ela não tem também um padrão definido, né, uma atividade investigativa não precisa ser algo mirabolante, grande, grandioso, né, pode ser algo menor também ser uma atividade investigativa. E eu, preferencialmente, eu pessoalmente gosto de desenvolver os projetos, a gente chama de projetos na escola, né, as atividades investigativas muitas vezes são os projetos. Eu gosto que eles surjam dos alunos, da demanda dos alunos, né, eu não preparo uma atividade investigativa, eu vou dando a aula e elas vão surgindo, essas questões vão surgindo, e aí a gente vai fazendo a atividade investigativa, daí a gente vai elaborando ela, né, é a forma que eu gosto de trabalhar as atividades investigativas no meu fazer docente, né, e de preferência que o aluno também questione. Então, algumas vezes durante a minha vida de docente eu consegui fazer isso, e outras vezes também não, né, então, não é sempre que a gente consegue fazer bem, né, uma atividade investigativa como ela deveria, então, ocorrer, né. Podemos passar as conclusões, eu não sei se eu não estou passando do tempo. Ainda estou do tempo, professor? Sim? Sim, não, eu não estou mais no tempo, então vou só finalizar, é isso? Tá. Então, assim, minha conclusão até o momento agora, né, eu ainda não desenvolvi minha parte final do TCC, minha última atividade investigativa, mas eu acho que o curso me fez, e que tudo, né, o que mais me ficou deste curso, por enquanto, neste momento, é que eu preciso estar sempre me reavaliando, sempre me questionando de novo se eu estou fazendo, de fato, uma atividade investigativa, né, se eu estou conseguindo trazer, né, essa teoria
da pesquisa lá da academia para dentro da minha escola, e eu consigo levar os meus alunos a fazerem isso também, pensarem dessa forma, como a colega colocou antes. Nós estamos com problemas bem graves nas escolas por questão das mídias, né, e da tecnologia, que em vez de nos ajudar, está nos atrapalhando bastante, né, e está tirando essa curiosidade, está tirando esse prazer de pesquisar e de perguntar dos nossos alunos, né, mas precisamos seguir nesse caminho, né, sempre procurar instigar eles para as perguntas e não trazer as respostas prontas sempre, né, deixar eles também aprenderem como é que a gente faz para descobrir alguma coisa, e não é o professor sempre que tem que ter a resposta. Aqui estão as minhas referências, então, e agradeço pelo momento, estou à disposição para os questionamentos, perguntas, colocações, enfim. Obrigada. Eu gostaria de falar, eu sei que eu começo antes, eu sou faladeira, né? Parabéns, Daniele, é muito legal a sua colocação, mas eu queria fazer um paralelo do que você falou, do seu caminho, né, até aqui, com o meu caminho. Eu fui professora da educação básica por 25 anos, né? E estou há 14, porque eu continuo mesmo aposentada, estando aqui, eu estou sendo ativa, né? Tem minhas parceiras aí, a Sônia e a Carla, são parceiras efetivas. E aí eu queria te dizer, sabe, Dani, que... Ai, já estou chamando de Dani, gente. Pode chamar, não tem problema, todo mundo me chama de Dani. Já coloquei ela no rol da amizade. Então, Dani, assim, eu descobri uma coisa em Rio Grande, que eu vim de São Paulo, tá? Eu sou paulistana. Eu sei que não parece, parece que sou gaúcha, né? Já estou quase tomando chimarrão e falando tcheiba. Mas, assim, o que eu percebi? Que a gente coloca essa questão que... você falou assim, eu não estou te criticando, tá? Estou falando que é leitura de mundo. A sua leitura de que pesquisa é uma coisa e sala de aula é outra. Tudo que você mostrou nesse pôster foi uma pesquisa de sala de aula. Você é uma pesquisadora. Não precisa ser pesquisadora de laboratório. O seu laboratório é sua sala de aula. Tudo que você pensou estava ali. Aí você falou assim, não sei o que, aí a Inara também falou, né? Aí ela é aberta, ela não é uma receita. Tá certo que, às vezes, no C10, no programa aí do C10, eu acho que tem, por exemplo, a pegada cultural, que a gente critica muito, é muito restrito algumas coisas. Por isso que tem nós para ficar falando, não, mas vai para além, vai, procura, e ela não é restritiva aí, ela tem que ser ampliada, amplificada, a gente tem que se abrir e não se fechar, é uma metodologia de abertura. Você mesmo diz, os alunos perguntam, eu quero saber, então... A atividade investigativa está sendo um aprimoramento da sua pesquisa de sala de aula. Terminei. Só quis dizer isso, que eu aprendi aqui, o meu mestrado foi sobre a minha sala de aula do ensino fundamental e meu doutorado foi sobre o PIBID da formação de professores. Então, eu aprendi que eu estou sempre fazendo pesquisa. E é legal a gente ter esse olhar. Só isso. Daniele, Prof. Dani. Parabéns, viu, Daniele, por ter chegado até essa etapa, esse momento. É o que a Ana Laura falou, é porque você tem uma trajetória, você tem uma história, você tem algo aqui para nos trazer, né? E isso que você nos trouxe é pesquisa. E quando você começou a apresentar, lá no início, você colocou algo na sua apresentação que dizia que desde menina você se via pesquisadora, né? Então, essa menina que se via pesquisadora, né, depois se transformou numa professora, mas que dizia que não era exatamente uma professora que queria ser, né, mas que nunca deixou de ser pesquisadora. E hoje a Prof. Dani é uma professora pesquisadora, né? Então, é isso que a Ana Laura falou. Estando na sala de aula,
a gente não consegue, muitas vezes, ou não conseguia até agora, porque de agora em diante a gente muda o olhar e muda a visão, e eu aprendi com essas minhas parceiras, eu aprendo todo dia, que a sala de aula é o nosso campo de investigação. Exatamente isso. E eu vi na tua fala, você falar muito da questão da aula prática, né, da prática, que é algo que atrai os alunos, né, e uma coisa interessante, que eu vou fazer até uma analogia, né, qual era o seu laboratório, a sua aula prática, na primeira I, que você aplicou, sobre erosão? Talvez não ficou claro, que eu fiquei com receio de passar do tempo, tá? Mas a minha parte prática foi a saída de campo, foi ir para a rua. E eu sei disso. Na verdade, eu acho que eu não me fiz entender bem. Fez entender, sim, a gente Mas entendeu. É que no curso, vocês pediam para a gente fazer uma prática que já estava predeterminada dentro da atividade, né? Então, assim, como a gente teve que montar um plano de aula, né? Então, vamos seguir o plano de aula. A parte prática de campo fui eu que criei, né? A parte da atividade investigativa, ela dizia que era para cortar as garrafinhas, botar graminha, passar aguinha, tá? Isso eu não consegui fazer, mas eu fiquei tranquila porque eu levei eles para olhar um desabamento na rua. Então, isso foi atividade prática, né? Então, você fez. Aí não é para engessar, aí é para ampliar. E aí está o Zoom, né, Ana Laura? E tu tinha um prato cheio, desculpa interromper assim, ó, mas foi o que mais me chamou a atenção. Tu tinha um prato cheio, tava ali, tava gritando na tua frente, como é que tu não ia aproveitar, guria? Tinha que aproveitar. Se aqui é tudo plano, né? Aqui a gente não tem muita área de erosão. A gente tem outros problemas. Aqui tem outros problemas. Mas assim, tu tinha um prato cheio para aproveitar. E que lindo de levar os alunos para ver o que está acontecendo na região deles. Sabe? Que é coisa melhor do que ver assim, ó, no dia a dia. Né? Muito, muito legal. Foi o que mais me chamou a atenção. Então, Daniele, por isso que eu te fiz essa pergunta. Qual era o teu campo de pesquisa naquele momento, né? A prática, que a gente tem isso também, e eu também sou da área da biológicas, e a gente cresceu achando que o cientista, o pesquisador, tem que ter um laboratório, a gente precisa usar jaleco, né? Essas coisas aí vão se desmistificando, porque a gente percebe que o nosso campo de pesquisa, ele está no lugar onde a gente atua, né? Então, eu já trabalhei com vários professores que não tinham laboratório em sala de aula, mas moravam a escola ficava do lado de um horto, do lado da Praia do Cassino, né? Uhum. E eles têm um laboratório vivo, né? Então, é isso que transforma, né? O professor transforma esse modo, né, de trabalhar o conhecimento, né? Eu falo trabalhar porque é uma via de mão dupla, a gente pensa que ensina, mas no fundo a gente aprende. É mais ou menos isso. Então, eu achei muito legal isso também, de vocês estarem trazendo, a Inara já trouxe, você também, porque vocês já tiveram a oportunidade de uma segunda I, né, de vivenciar uma segunda I. E eu acho que esse movimento, a gente já comentou antes, eu só vou reforçar, esse movimento de comparar e a Carla usou, né, no início a questão da crítica, né, de ter uma crítica construtiva em relação a como se deu o primeiro momento e como se deu o segundo momento de uma aplicação da I. Isso é um movimento de reflexão, né, quando a gente consegue vivenciar, é uma das etapas, né, reflexivas em relação, que a Ana Laura sabe muito bem, ela sabe falar melhor do que eu, mas tem aquelas etapas, né, que a gente vivencia dentro de um processo, né, reflexivo. Então, tem o momento do confronto, né, tem um momento em que a gente vai reconstruir ou refazer, e eu acho que isso que é bacana, isso que vocês estão trazendo agora, embora não estava ali ainda no pôster, né, porque era a primeira escrita,
Mas é esse o movimento que vai fazer com que a gente observe a forma como a gente trabalhou, a gente olhe, né, para a forma como a gente trabalhou em sala de aula, ou a gente desenvolveu uma AI, para fazer de uma forma diferente a próxima AI, né? Então, acho que isso é o que, esse movimento é algo que vocês já se perceberam, né, dentro da escrita narrativa reflexiva, né? Embora talvez não esteja ainda escrito, mas é um movimento. É um movimento de pesquisa da própria sala de aula. Exatamente. Às vezes você pode pesquisar você mesma. Exato. É que a gente, na biologia, gosta de pesquisar bicho, planta. Os outros. Mas eu sou da química, eu também vou gostar de fazer reações, mas a sala de aula é nosso ambiente de pesquisa. Exato. Tá? Dá um zoom aí, depois um dia a gente fala. A gente fala do zoom, né, Ana? A Ana, a Carla, todo mundo sabe do que nós estamos falando, do zoom. Então tá. Parabéns, Daniela. Carla. Eu levantei a mãozinha só para parabenizar a Daniele, né? E aí vou puxar o gancho, porque isso eu também vi no pôster da Inara, então parabenizar as duas, pelos elementos de narrativa. Porque, mesmo na fala delas, talvez o pôster não tenha tanto, mas tem, porque a gente olha e vê que ele já está montado assim, mas na fala delas para a gente aqui, os elementos da narrativa estão muito presentes. Então, vai ser lindo poder ler o TCC de vocês. A Daniela, então, ganha o meu coração quando ela começa a narrativa dela, enaltecendo essa mãe que é pesquisadora, sem diploma. Cara, assim, tipo, uma professora de sala de aula, né, que vai trilhar uma jornada de fazer academia, fazer mestrado, doutorado, deve ser o orgulho da mãe, né, trazer isso para o seu TCC, ter a possibilidade de poder trazer e refletir sobre isso no seu TCC, refletir o quanto isso influenciou todas as tuas escolhas, influenciou a pesquisadora e a professora pesquisadora que a Daniela é hoje. Né? É muito bonito isso. Eu te agradeço por teres colocado isso no teu TCC. Tua mãe deve estar orgulhosa. Sabrina. Oi, me escutam? Que agora eu tive que ir para o celular, porque a minha internet estava muito ruim no computador. Não, só queria compartilhar primeiro, parabenizar a Dani, né, que eu já acompanho ela, então já tinha lido os textos dela desde o início. É verdade. E aí, só para compartilhar uma informação que eu acho que as professoras não sabem, né, eu como li os textos antes, né, ela teve uma felicidade de trabalhar esse tema, né, porque além de ele estar totalmente inserido no contexto dos alunos, eu acho que uma coisa bem interessante que eu acho legal comentar aqui, Dani, é que ela trabalhou esse tema antes das grandes enchentes. Foi um pouquinho antes, não foi, Dani? Foi um pouquinho antes de maio. Então, imagina como foi importante para esses estudantes ter tido essa vivência, ter discutido esse tipo de tema, né? Um pouco antes de ter, infelizmente, vivenciado todo esse problema, né? Então, com certeza, isso fez bastante diferença para esses estudantes, né? Fico pensando eu, né? Até tu, que se tu teve a oportunidade de continuar com eles, né? Eu acho que isso foi bem interessante. Eu queria compartilhar essa informação que, de repente, as professoras não sabem, né, Dani? Acho que isso é legal tu colocar lá no teu texto, de repente, né? Enfatizar isso, fazer uma reflexão sobre isso, porque eu acho que é bem interessante. É verdade, Sabrina, eu nem tinha me dado conta, mas é que a nossa região lá, ela já tinha sofrido com as enchentes do ano anterior. Em setembro do ano passado, os desabamentos já tinham iniciado, os deslizamentos já tinham iniciado lá. Então, a gente estava ali com deslizamentos, no caso que a gente foi visitar, do ano anterior ainda, né? Nós estávamos ainda com os efeitos, e aí depois veio de novo a chuva e só piorou, né? Mas foi bem isso mesmo que tu falou, não tinha nem me dado muita conta, porque foi uma tragédia depois da outra, né? Em seguida, assim. Mas é verdade, bem no meio, esse período intermediário ali.
Parabéns, Dani. Agora Parabéns, Dani. Podemos passar para o Edu. É sempre bom ouvir vocês. Eu vejo que a Sônia, que estava meio tristinha, meio cansada, ela tem 3 filhos, já está mais animada, olha aí, ó. É sempre bom, sala de aula é bom, né? Então, Edu, seja bem-vindo. Você vai compartilhar ou vai pedir para a Sônia compartilhar? Oi, boa noite. Vou tentar aqui compartilhar, tá? Boa noite. Vamos ver se dá certo. Às vezes esse negócio aqui nos dá uma... Só fazer aqui. Você que sabe, Edu. Tenta aí. Vamos tentar aqui, que a gente fica de fora daí, né? Tá indo. Tá aparecendo, né? Tá certinho, né? Tá aparecendo. Tá, mas vou indo devagarinho para ir baixando aos pouquinhos. Bom, então tá, boa noite. Sou o professor Eduardo. Eu já estou em sala de aula há quase 20 anos. Tem uma longa história, a Sônia sabe muito bem. Foi bem difícil escrever aquela parte ali sobre minha autobiografia, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre ela depois. A Sônia, então, é minha orientadora. Eu trabalho na escola municipal ali de Picada Café. A nossa colega ali trabalha na estadual, eu trabalho na municipal. Os meus alunos, então, ali das ciências, depois eles vão para o ensino médio, ter aula de biologia com a professora Daniela. Enfim, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre mim. Sou só baixado. Eu vou indo e vou voltando, para poder enxergar. Assim. Eu coloquei ali a minha história. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que com esse curso, uma das coisas que eu trago como aprendizado é essa autorreflexão, tá? É esse olhar diferente, de saber valorizar a nossa história, porque isso realmente te faz crescer, né? Te faz valorizar muitas vezes as coisas que tu não enxergava em ti mesmo, tá? Então, eu coloquei aqui algumas coisas daquilo que eu escrevi no pré-TCC, tá? Eu começo a minha caminhada falando do meu padrinho, foi uma pessoa bem importante para mim, porque eu lembro que eu estava criança, 4, 5 anos, passando na frente de uma escola, eu lembro disso, tá? Tem uns cachorros latindo aqui, mas vocês não escutam os cachorros. 4, 5 anos passando na frente de uma escola particular, naquela época também eu morava em Partenon, lá em Porto Alegre, e eu tive vontade de estudar. Eu perguntei para minha mãe, para meu padrinho, o que é esse negócio aqui? Isso aí é uma escola, não sei o quê. Eu quero estudar também. E aí foi ele que me colocou para estudar, e ele sempre me incentivou. Ele era do exército, né? Então, sempre quando eu chegava em casa, depois da escola, a gente tinha um horário marcado para fazer os temas. Era uma coisa extremamente divertida. Meu padrinho ele tinha uma didática, de repente ele poderia até ser professor, mas ele não era, né? Então, isso me marcou bastante. Eu tenho para mim que esse momento, ele me ensinou nesse momento eu aprendi a ter foco, tá? A me apaixonar. Eu me apaixonei por estudar. Por isso que até hoje eu estudo. Assim como a professora Daniela falou, até hoje eu estudo. Eu não consigo parar, eu não consigo ver que um professor em sala de aula não gosta de aprender, né? Eu preciso gostar, amar o aprendizado para poder passar esse amor para os meus alunos, né? Eu acho bem legal quando eles dizem assim, professor, o senhor fala de um jeito tão que a gente chega a ficar emocionado do jeito que tu fala. E é mais ou menos assim. É uma questão de contágio, sabe? É uma coisa que tem que ir pelo ar, sabe? Quando a gente fala de ciências, de biologia, mais ainda. Então, esse primeiro momento com meu padrinho foi bem importante para mim, tanto que eu trago isso como lembrança até hoje. Depois eu pontuo um outro momento, um outro fato que aconteceu ao longo da minha formação ali no ensino fundamental, que foi com a professora Solange da 7ª série, professora de ciências, eu não lembro o sobrenome dela, mas se eu fechar o olho eu lembro do rostinho dela, tá? Porque aquela aula tradicional de ciência, de escrever, de copiar, isso a gente já estava tendo, mas a professora Solange trouxe uma atividade diferente para nós, uma atividade mais prática. A gente tinha que coletar órgãos de plantas, flor, fruto, semente, folha, de vários tipos, de várias espécies, sabe? Ela deu isso como se fosse um tema e a gente tinha que montar um portfólio. Nossa, eu entrava nos banhados, eu entrava no meio do mato, e é ali que eu fui me apaixonar pela ciência, sabe? Aquela atividade ali me despertou para esse mundo da ciência, tá? Coisa que eu não sabia que existia, vamos dizer assim.
E tanto que isso foi tão importante para mim, que até hoje eu faço essa mesma atividade com os meus alunos. Eu só fiz eu faço algumas adaptações e tal, mas a atividade é parecida, tá? Porque na minha forma de trabalhar, eu conduzo eles, a gente faz um estudo de campo, a gente vai caminhando pela estrada, tem uns matinhos ali atrás da escola, a escola que a gente trabalha, e a gente vai caminhando e vai fazendo a coleta juntos, e a gente já vai tendo uma aula meio ali, ao ar livre. E aí eles vão coletando, eles vão fazendo, montando o portfólio depois, tá? Mas eu faço exatamente inspirado nessa aula da professora Solange. Outro fato que eu quero pontuar aqui são deixa eu baixar, não dá para ler, os reforços de matemática, tá? Que eu comecei a dar na oitava série. A oitava série, eu sempre fui muito bom em matemática, muito bom, sempre tive muita facilidade de aprender, tanto que uma das minhas opções era ser professor de matemática, tá? E aí as professoras viram isso, a direção viu isso, e como tinham alunos que não estavam bem, eles me pediam para vir no turno contrário para fazer rodas de reforço, e eu que fazia as atividades com eles. Muitos pais, inclusive, me começaram a me chamar para dar aulas de reforço para os seus filhos nas casas deles. Então, isso também me chama atenção. Mas, como a nossa prof falou ali, eu estou usando muito a Daniela, né? Mas eu também não tinha esse olhar em relação à profissão de docência. Eu queria ser pesquisador, tá? E, eu tenho que confessar que eu queria ser pesquisador também, na área da ciência. Fazendo o curso de licenciatura, eu entrei para biologia, fazendo o curso de bacharelado, desculpa, a gente teve uma reunião lá com a coordenadora do curso e ela falou assim, é legal que vocês façam também a licenciatura, porque depois vocês vão sair para o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho mais fácil é o do professor, é a da sala de aula. Daí eu acabei fazendo, acabei seguindo o conselho dela. Quando eu fiz as minhas práticas de estágio 1 e 2, que é de ciências e biologia, eu comecei a ter sabe? Meu coração começou a bater um pouquinho mais forte em relação a tudo isso. E aí eu me envolvi com algumas pesquisas na educação. A gente trabalhou lá na URGS, eu fiz a minha graduação na URGS, né? Eles tinham um projeto na área da educação que era para trabalhar com os funcionários que ainda não tinham o ensino fundamental completo. E aí eles nos pegavam, né? Quem estava nesse projeto, os alunos da graduação, para dar aula para esse pessoal. E ali eu fui o EJA, né? EJA, bem EJA, aquele EJA raiz, vamos dizer assim. Pessoal mais velho, que realmente estava a fim de estudar, e ali aquilo ali foi me envolvendo cada vez mais, tá? E ali eu tive também algumas experiências interessantes, pedagógicas, a gente trabalhava em projetos transdisciplinares, foi umas coisas meio loucas. Ali também a gente escreveu algumas coisas, publicamos alguns artigos, tá? Então foi uma experiência bem legal, bem rica. Depois disso, depois do bacharelado da licenciatura, fui para o mestrado. Eu fiz o mestrado bem na área científica mesmo, né? Eu sempre digo que essa vivência do bacharelado e do mestrado me trouxe esse olhar na questão da pesquisa científica, da prática, da experimentação, né? De trabalhar com isso dentro da sala de aula, me dar essa ganja, que eu possa saber fazer um pouquinho melhor isso, né? E daí aqui eu preciso trazer, eu não escrevi isso aqui, mas acho que é legal a gente comentar, né? A mesma coisa que a professora Daniela falou, tá? Eu entrei meio, vamos dizer assim, meio que sem querer, querendo para a sala de aula. Acabei o mestrado, entrei para trabalhar em escola, mas não era bem o que eu queria, sabe? E aí, em 2009, começou a me dar uma crise existencial, umas loucuras, umas viagens na maionese, e eu simplesmente abandonei tudo, virei as costas, fui. E aí fiz vestibular para veterinária, passei para veterinária, comecei a fazer veterinária, comecei a trabalhar em clínica, não terminei, tá? Mas eu comecei a fazer estágio, coisa assim, ajudar a veterinária. Mas comecei a sentir falta da escola. Eu comecei a sentir falta, E aí, o que aconteceu? Eu achei muito engraçado isso, né? O curso era de veterinária, mas eu conseguia fazer curso 2 na área da educação. Eu fui fazendo alguns cursos 2, fiz o curso de EJA, a disciplina de EJA, e fiz uma disciplina que mexeu radicalmente comigo, tá? Não tá escrito isso ali, tá? Espiritualidade e educação. Espiritualidade e educação. Nessa cadeira, eles começaram justamente a fazer isso que a gente fez aqui no C10, sabe? A gente se enxergar, a gente se valorizar, a gente se perceber,
a enxergar a nossa história, a nossa caminhada, e eu comecei a ver, nossa, olha só onde que eu cheguei, porque é a mesma coisa que a nossa colega falou, os meus pais também nem deles têm ensino fundamental completo, sabe? A minha família, ninguém tem curso superior, olha o quanto que eu já caminhei, a estrada que eu já percorri, sabe? Sabe quando tu olha para trás e começa a enxergar as coisas, e aquilo me deu um outro olhar. E aí, assim, meu Deus, depois disso eu voltei para a escola, foi bem rapidinho, tá? Foi um processo bem rápido, porque fiz os concursos, passei nos concursos, foi quando eu comecei a trabalhar em Picata Café e Santa Maria do Herval, que eu trabalho hoje, tá? E aí comecei a atuar, eu digo assim, verdadeiramente como professor educador. E daí agora eu me entreguei de corpo e alma. A partir de então, eu me entreguei de corpo e alma para a profissão. Eu vesti a camiseta, sabe? Tamo junto nessa, mano, sabe? Tamo junto. É, mais ou menos por aí. E nessa escola, eu vou deixar assim, né, está escrito ali, na escola que eu trabalho, eu acho fantástico o que a gente faz. Não estou querendo puxar saco de ninguém, mas ali a gente trabalha com metodologias ativas, a gente é incentivado a utilizar diferentes formas de ensino, ensino maker. Ali na pandemia, a gente, a gente começou a trabalhar com sala de aula invertida, porque eles adotaram a plataforma do Google Sala de Aula, e desde então a gente faz isso, a gente usa essa plataforma até hoje. Ali na pandemia a gente teve um baita no aprendizado que eu carrego até hoje. Eu, particularmente, não posso dizer para os meus colegas, né? Então, assim, muitas das aulas que a gente trabalha hoje, a gente coloca primeiro o material lá no Google Sala de Aula, todos os alunos têm isso baixado no celular, o aplicativo, eles são obrigados, né? É uma das exigências dos alunos. Então, a gente consegue fazer esse tipo de aula com eles. E eles leem, eles acessam os vídeos, eles trazem as informações, eles realmente vêm para a sala de aula preparados, tá? Então, essa escola, assim, ela nos dá muita abertura para fazer muita coisa interessante. Então, basicamente, é isso. Então, hoje, nessa escola que eu fiz a minha atividade investigativa, tá? Nessa escola que a gente tem essas aulas diferenciadas aí. Inclusive, a gente faz aulões. Hoje, inclusive, eles fizeram, né? Nós fizemos um aulão bem prático, onde eles tiveram que fazer caminhada, tiveram que fazer bem a moda escoteirismo, no meio do mato. Foi bem interessante, tá? Então, a nossa escola, ela tem um espaço físico amplo e diverso, tem muitas salas, informática, tem ginásio, tem, sabe? Ela oferece bastante recurso para nós. Inclusive essa plataforma do Google Sala de Aula que a gente tem, tá? E ela prioriza, então, as metodologias ativas. E aí eu acho legal estar trazendo esse comentário que eu vou trazer agora, até pelo que a Inara trouxe antes, né? A nossa coordenadora sempre diz assim, não que a gente vai fazer sempre aulas diferentes e todas e tal. De vez em quando a gente vai fazer aulas tradicionais e está tudo certo. O importante é que a gente não vai ficar só nisso. E esse é o problema, ficar só nisso. E isso enche o saco do aluno. É aquela coisa assim de a gente ter, sabe, coisa de biólogo agora, tá? Coisa bem de biólogo. Aquela questão da variabilidade genética. Quando tu tem a variabilidade genética, tu consegue se adaptar a qualquer situação depois. É mais ou menos a mesma coisa. Tu tendo essa variedade de conhecimento, de experiência, depois, sabe, se adapta com qualquer coisa. Qualquer aluno e tal. Isso que é legal. É tu ter uma caixa de ferramentas, é que nem o Batman. Uma caixa de ferramentas que tu possa estar utilizando quando for necessário, tá? E a aula tradicional é uma delas. E até mesmo a memorização é uma delas. Porque a gente também trabalha com memorização, com decoreba de vez em quando, faz parte, né? Então essa é a nossa escola Santa Joana Francisca de Picada Café. Isso não deixei de falar nada. Ah, deixa eu falar da questão da tragédia climática, que é muito importante falar, né? A gente teve alguns alunos que foram atingidos, mas não foram muitos, pela questão da tragédia climática. Alguns ficaram em casa, mas a grande maioria não. Mas alguns professores não tinham como chegar na escola, porque por causa dos acessos. Muitos dos professores que trabalham na escola vêm de outros municípios, inclusive eu, tá? Eu trabalho em Picada Café, mas eu moro em Gravataí. Isso dá 1 hora, mais ou menos, de viagem. Tá? E aí, ali na ponte do Rio dos Sinos, que é por onde eu tenho que passar, ela estava totalmente interrompida. Tá? Então, muitos professores não puderam ir para a escola. O que a gente fez? A gente fez uma reunião via Meet, reunião pedagógica, tá? Alguns na escola, outros em casa. E ali nessa reunião, isso foi na segunda-feira, logo em seguida, ali bem no vucu-vucu
do problema que estava acontecendo, e a gente decidiu fazer um aulão no meio do Vucu Vucu mesmo, com os alunos, tá? Alguns presenciais, outros online, e a gente fez um aulão trabalhando a questão da tragédia. Inclusive, a gente tem uma colega que trabalhava de Canoas, que ela deu a aula lá na casa dela, inundada. Acho, nossa, isso aí foi demais, né? Claro que a gente perguntou se ela se sentia à vontade e tal, e ela trouxe o relato dela do que estava acontecendo ali embaixo dos pés dela, vamos dizer assim. Então, assim, a gente conseguiu transformar essa tragédia em algo pedagógico, de aprendizado para eles, tá? De resiliência, de algo que trouxesse algo positivo, vamos dizer assim. Foi bem legal. O professor de geografia também não pôde ir para a escola. Ele apresentou o trabalho, o professor de história apresentou a aula, sabe? Todos nós fizemos o nosso aulão interativo, com os alunos, alguns em casa, outros na escola. Eles puderam fazer perguntas, a gente podia responder, foi bem legal mesmo. Depois disso, desse momento, desse aulão, nós depois fizemos outra reunião e decidimos fazer, inclusive, uma assembleia, tipo ONU que trabalha meio ambiente ali, sabe? Quando a ONU se junta para falar de meio ambiente, a gente fez uma assembleia da ONU lá com a escola, onde hoje a gente está fazendo outros projetos a partir desse. Então, assim, a coisa rendeu muitos frutos interessantes. Tá? Enfim. Como é que foi as minhas AIs? Dito isso, né? Eu coloquei a segunda ali, tá, Sônia? A Sônia deve estar bem louca comigo, desculpa. Tá, tá ótimo, vai porque no apresentar. pré-TCC tá só a primeira, né? Não. É que eu consegui fazer depois. Vamos ver se tu vai ser básico, vamos lá. A minha primeira AI ali, eu me desafiei, tá? Esse negócio de DNA, eu tenho um pouco de medo de trabalhar com essas experiências de DNA ali e tal. Nunca me mexi nesse vespeiro, mas eu me desafiei, fiz essa atividade investigativa. Só que eu fiz o seguinte, eu primeiro preparei o meu terreno, então eu trabalhei com eles o filme do Jurassic Park para tentar estimular eles a trabalhar dentro dessa temática do DNA, da genética, da biologia molecular. E aí trouxe a questão problema ali, né, que é possível. Lembra que nesse filme aparece lá os cientistas reconstruindo os dinossauros a partir do fragmento de DNA que eles encontram dentro do mosquito que está lá fossilizado no âmbito de uma árvore. Eles conseguem retirar esse DNA daquele mosquito, né, e reconstruir os dinossauros. E aí a pergunta foi essa: será que a gente consegue realmente fazer isso? Pegar o DNA de um animal lá que é fóssil e fazer essa reconstrução, tá? E a partir disso a gente fez todo o nosso plano de aula, alguns momentos de discussão, de debate, de apresentação de slides e a experimentação com a extração do DNA, que foi bem legal, tá? A gente não tem laboratório, a gente não tem material de laboratório também. A gente foi lá para o refeitório da escola. Eles foram divididos em grupos, cada um trouxe seu material. Eles refizeram a extração do DNA das células da bochecha. Tá? Esse protocolo eu peguei do Manual do Mundo, tem um vídeo do Manual do Mundo, que ele faz exatamente a mesma coisa. Então, eles puderam, pelo Google Sala de Aula, assistir em casa, né, antes, e aí quando eles vieram para a escola, eles já sabiam mais ou menos o que eles tinham que fazer. E a gente fez também a extração do DNA das células da cebola. Só que essa experimentação, como envolvia um pouco mais de, que eu achei, né, questão mais perigosa, de água quente, não sei o que lá, eu fiquei com medo deles fazerem sozinhos, eu fiz só para demonstração, tá? Foi bem interessante mesmo, porque eles trouxeram vários questionamentos, uma lista de pergunta de tudo que é jeito. Eu acho que cada pergunta que eles fizeram, a gente poderia fazer uma aula diferente. Muitas perguntas, muita participação deles, sabe? E às vezes eu tive que pedir para uma colega minha, porque a gente tem 2 alunos ali que são de inclusão e eles têm monitor, né? Eu tive que pedir para uma das monitoras, eu fiquei anotando as perguntas para mim, porque eu não conseguia, ao menos, dar conta de tudo, sabe? Das perguntas, das respostas, da interação, não conseguia. Eu sou homem, se você sabe que homem tem problema, né? Ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então foi complicado. Daí eu pedi para a monitora fazer isso para mim. Então foi bem interessante mesmo. Inclusive a gente apresentou ali na MPU ali um pouco sobre esse trabalho que a gente fez. E a segunda aí, ela já não teve um plano de aula,
como foi na primeira, tá? Eu tenho isso, e essa foi a diferença que eu enxerguei. Um plano de aula pensadinho, lindo, maravilhoso. Foi uma coisa meio mais rápida, vamos dizer assim, mas também foi bem legal, certo? Porque a gaiola de Faraday, ela trabalha esse tema da eletricidade, né? E a gente estava trabalhando, eu aproveitei que a gente estava nesse tema, é agora, vamos fazer agora, senão não vai dar mais tempo agora. Faz umas 3, 4 semanas que eu fiz, né? E aí eu organizei eles em grupo, disse assim para eles, semana que vem nós vamos fazer uma atividade experimental, ele estava tudo lá no Google Sala de Aula, eu preciso que vocês tragam os materiais, se organizem para isso nos grupos, cada um vai montar a sua gaiola e vai fazer os seus experimentos, né? Eu também trouxe uma questão problema, ali a questão problema, né? É possível eletrizar o ser humano? Essa é a questão. Porque ali na gaiola de Faraday a gente tem que fazer um pêndulo eletrostático, né? E aí no pêndulo eletrostático a gente faz o atritamento de um canudinho de plástico, e aí quando tu encosta na bolinha de metal que está pendurado no pêndulo, ele vai atrair a bolinha por causa da questão dos elétrons aí, dos prótons, tá? A questão elétrica. E a pergunta era justamente sobre isso. Será que a gente consegue fazer isso com o ser humano também? Tá? E qual foi a diferença em relação à primeira? Que aqui foi uma aula. Tanto que na primeira ali a gente teve umas 12, umas 10, 12 aulas. Nessa aqui da gaiola de Faraday a gente teve no máximo 2 aulas. Na verdade, são umas 2 aulas. Tá? E deu super certo também. Muitas perguntas. Tá? Eu acho legal, assim, já fazendo uma ressignificação da atividade investigativa, que eles tiveram que montar uma coisa meio maker, sabe? Mão na massa, levar o martelo, o prego, tiveram que fazer primeiro o pêndulo, fazer o suporte, o arame, tudo, sabe? E aí depois eles tinham que fazer a experimentação, e eles fizeram vídeos, pequenos curtos, explicando o que acontecia na experimentação e buscando responder à questão que a gente fez ali, a questão problema. Trouxeram várias perguntas também, vários questionamentos, até coloquei ali na atividade do curso, tá? Que a gente pôde aproveitar depois, num outro momento, para fazer uma roda de conversa e consolidar o conhecimento deles em relação a esse tema, certo? Então foram essas 2 atividades investigativas, todas elas bem interessantes. Eu acho legal ressaltar aqui, né, que eu utilizei como metodologia também ali o ensinar pela pesquisa, que traz essa questão do aprendizado mais significativo, a questão do questionamento, sabe? Não foi a atividade interativa, a atividade investigativa nua e crua. Eu sempre trouxe junto com ela outras questões, ali, outras metodologias para dar mais robustez, vamos dizer assim, ao que a gente estava fazendo, e realmente deu certo. Deu certo, porque eles realmente participaram bastante das aulas. Tá? Deixa eu passar aqui. Sessão 3, então agora é sessão 4. Experiências que me transformaram ao longo do curso, que ainda estão me transformando, né? A gente está sempre se construindo. Essa questão da história, que eu já falei, essa questão da autorreflexão, de saber se enxergar a história, o caminho percorrido, e se valorizar, ver o quanto que tu cresceu, inclusive como professor. Quando eu assumi a camiseta como professor e hoje, eu vejo que eu também cresci muito ao longo do curso, com tudo que a gente está escrevendo, e a Sônia sabe que eu escrevo um monte de coisa, claro que muitas vezes a gente tem que tirar um monte de coisa fora também, mas faz parte da reflexão, né? Isso é interessante. O Contreras traz. O ensinar pela pesquisa, acho que a gente tem que trazer isso também. Aquilo que a prof. Daniela também falou, eu sempre fazia questões práticas nas aulas, mas desta forma não. Né? Então isso me abriu bastante esse horizonte. Como realizar esse outro jeito de fazer atividades práticas. E ali eu trago, deixa eu só baixar um pouquinho, né? A ressignificação das atividades, das experimentações em sala de aula, salientando que, por exemplo, as atividades investigativas que a gente fez, a gente não tem laboratório em sala, a gente não tem material de laboratório em sala, mas a gente viu que a gente pode fazer da escola inteira um laboratório. A gente pode fazer, inclusive, fora da escola um laboratório. E como diz o nosso Antônio Novo, né? Eu assisti uma palestra dele esses dias aí na Fevale, ele diz assim que a gente pode, inclusive, ter um bairro escola. Tu quer levar os alunos no museu, tem um museu ali do lado, leva eles lá. Fazer uma experiência de ciências, e tem um laboratório que nem ali na DES, a professora Dani eu sei que tem, vamos lá na DES, às vezes eu experimento lá, sabe? Utilizar esses espaços que a gente tem
para fazer com que a escola possa realmente ganhar com tudo isso. E eu quero ressaltar aqui, né, colegas, queridas profs também, esse carinho de vocês. Isso é um aprendizado que a gente traz, porque eu gosto muito disso, tá? Eu faço questão de se trabalhar dessa forma com os meus alunos. Eu chamo eles, inclusive, tudo de coração, meus corações. Porque vocês são demais, tá? Demais, olha, não tem o que falar de vocês. Vocês são muito queridas. E isso faz uma diferença, sim, nessa relação professor-aluno. Eu vejo isso pela minha prática na sala de aula também, tá? Eu tentei arriscar ali, a Dani, a Sônia também, de novo, vai puxar os cabelos ali. Tentar pensar numa nova atividade investigativa, diferente, enfim, que é fazer saída de estudo. Porque eu já vi que todas as propostas que vêm de atividade investigativa no curso são propostas bem naquela coisa de laboratório, de experiência, fechadinha, né? Aquela coisa que não dá muito espaço para o aluno pensar coisas diferentes. E aí eu trouxe uma ressignificação aqui, uma saída de estudo, onde a gente possa estar observando, né, uma flor, insetos, os organismos, e a partir disso pensar, então, uma aula baseada no ensinar pela pesquisa. Aí eu até pensei numa questão ali, por exemplo, como é que é feita essa contagem de, hoje em dia sabe que existe 1 milhão de espécies, estou chutando um número, tá? 1 milhão de espécies no mundo, mas como é que eles fazem essas estimativas? Se é feita isso, né? Então, qual seria a proposta? É pensar na série de estudo, né? Sempre investida com essa camiseta do ensinar pela pesquisa, porque isso te dá robustez e também abre essa possibilidade que os alunos possam estar pensando, criando, buscando, isso que é o legal, né? Deixa eu concluir aqui, que senão não vou puxar minhas orelhas, então eu falo demais, eu tô só que nem a profilar. Né? Concluindo, concluindo. Então, assim, e isso aqui eu falo em relação às atividades investigativas, inclusive do curso, que estavam lá. Eu sei que vocês já falaram que aquilo não é um engessado, concordo, é isso aí. Tá? As experimentações, então, não oferecem muitos espaços para questionamentos, porque elas têm esse protocolo fechado, e isso para a sala de aula não é tão legal, porque eu acho que o aluno está ali para aprender coisas novas, e a experiência ela tem sentido quando ela faz isso. O experimentar só pelo experimentar, que tem aquela receita de bolo, vamos dizer assim, não tem muito sentido para mim, pedagogicamente falando, tá? Então, esse ensinar pela pesquisa, com essa proposta de estimular os estudantes a interagir, ele é bem legal, quando a gente casa aí com essa metodologia. E eu trago ali também que a experimentação, então, não precisa de um local específico, pode ser, como eu já falei, a escola inteira, qualquer lugar, pode ser a cozinha, pode ser o pátio, enfim, né? E que a realização, e aí é um resultado do trabalho que a gente fez, tá? Inclusive, tanto na primeira como na segunda, e essa realização da experimentação no contexto de ensinar pela pesquisa, ela realmente teve um efeito bem legal, um efeito que eu chamo de sinérgico, porque aumentou consideravelmente o interesse dos estudantes pela aula. É isso. Só vou apresentar aqui as minhas referências e vou fechar minha boca. Ali. Borges, Bejarano Carvalho, Contreiras, Galeazzi e Moraes, Síveres e Mendes. Não precisa fechar a boca. Agora que vai ter que abrir a boca. Desculpa o tempo que eu fiz aqui, tá? Não, a gente hoje está tranquilo. Está tranquilo de horário. Mas do parabéns, né, pela sua postura de professor, mas eu vou deixar a sua orientadora falar primeiro. Certinho. Tá. Parabéns, Eduardo. Né, eu vou dizer que o Eduardo ele já fez um ensaio para defesa do TCC, né? Porque o Eduardo ele já avançou bastante na escrita, né, Eduardo? E que não sou só eu que leio muito, a Sabrina também. Eu vou compartilhar com a Sabrina. Então, eu até olhei para o teu cartaz e disse, meu Deus, Eduardo conseguiu colocar tudo nesse cartaz, como que ele vai falar tudo nesse cartaz, né? Porque realmente, na tua escrita, Eduardo, a gente já percebe esse teu amor pela docência, essa tua... não é só amor pela docência, é a atitude docente, né? De
de se usar, por exemplo, de situações e trazer essas situações para o contexto da sala de aula, né? O Eduardo mostrou algumas pinceladas, né, de algumas coisas, e eu acho que o Eduardo, ele é um professor, eu nunca te vi, Eduardo, em sala de aula, mas eu me imagino, assim, que tu és aquele professor que interage o tempo inteiro com os estudantes, né? E numa linguagem que tu consegue envolver esses estudantes. E não é aquela linguagem pejorativa que eu estou falando, é uma linguagem da qual você trabalha, né, o contexto científico, né, você traz a informação, mas você se aproxima muito dos estudantes, a gente já conversou bastante, né, conversei bastante com o Eduardo, e ele fala de muitas coisas, assim, que ele trabalha em sala de aula, e ele procura trazer coisas que os estudantes gostam, né, que aproxima dos estudantes. Então, ali deu para a gente ver um pouquinho, trabalhar a extração do DNA. Ele começou com o filme do Jurassic Park, né, para daí, a partir do filme, ele puxar alguma coisa, e claro que não deu tempo de mostrar ali, mas aí vai ser, é só um spoiler, né, Eduardo, que depois o pessoal vai ter que assistir a tua defesa, né, que daí tu vai ter que apresentar as questões, porque, assim, foram questões maravilhosas que os estudantes trouxeram, e eu, inclusive, disse para o Eduardo, essas questões aí, cada uma você pode trabalhar, mais um contexto investigativo em sala de aula, e cada uma dá um artigo, é uma investigação, porque, assim, foram questões muito boas que os alunos trouxeram. Então, ali se percebe que surtiu mesmo o efeito, né, dessa interação, e que bom, Eduardo, que tu resistiu, né, porque tu tentou fugir, né, de ser professor, né, e que bom que você parou de resistir, até que as coisas foram atrás, parou de resistir, até que você se tornou, e está se tornando esse professor, né. Então, eu vou deixar as pessoas, os outros demais aqui, perguntarem para você, né, acho que tem muita coisa, claro que tu se passou bastante do tempo, né, mas eu acho que a gente estava assim, então, você envolve a gente, né, no que você está falando, e a gente queria saber mais do que você tinha para nos contar, né. E assim, ele também, o Eduardo já se ensaiou, ele apresentou na MPU, né, então ele levou o trabalho na MPU também, então acho que é interessante isso, porque já está socializando, né, essa pesquisa. Tá? Eu vou deixar vocês conversarem um pouquinho com o Eduardo. Eu queria dizer, Eduardo, que eu gostei muito da sua apresentação. Tem uma atividade que eu peguei já, porque tudo que eu aprendi na FURG. Vou te dizer, professora Maria do Carmo e o professor Moacir. E aí me interagi demais com eles, aí às vezes fica até simbiótico mesmo. Mas, de qualquer forma, né, tem uma atividade que fazíamos com os alunos de licenciatura, que é Meu Professor Inesquecível. E aí você fala da Solange e do seu padrinho. Olha lá, a Inara já fez essa atividade, né? Que é relatar esse professor e por que ele te fez escolher licenciatura. E você fez esse relato, né? E eu achei muito interessante. Então, a Solange, ela já te picou na picada café, picou com o bichinho o bichinho da educação, porque eu também comecei bacharelado, eu comecei com Química Industrial, fui bacharelado, depois fui para licenciatura, e aí descambou, não tem mais jeito, depois que o bichinho pica a gente. E uma coisa que eu achei muito interessante, que você vai falando, né, é as suas questões, problemas, que a gente já tinha dito isso logo no início, né, nas primeiras aulas, nas disciplinas para você, são muito boas, e que elas proporcionam a curiosidade, que é exatamente isso que você falou. Por que a gente tem que sair da questão tecnológica? É provocar curiosidade. Outro dia, né, a Inara, a Júlia e Maria do Carmo e eu fazemos um grupo e a gente vai conversando, né?
E aí tem uma pergunta que eu sempre fiz para os alunos quando eu era do ensino fundamental. Por que a gente encontra mais as vitaminas na feira do que na farmácia? E aí a Júlia, que é toda a inteligência artificial, ela colocou e a resposta não veio. Né? Então, quando a gente provoca, vem ela, a inteligência artificial falou o que era feira e falou o que era vitamina, mas não fez essa análise. Então, a tecnologia tem um limite. Então, sempre continue, sempre provocando a curiosidade. Até se você quiser usar essa questão problema, eu acho ela muito legal, eu gosto demais dela, né? E outra coisa que eu gostei muito, e parabéns, né, é que você diz que o professor sempre aprende, né? E aí eu vou ter que falar dele, que é o Paulo Freire, que diz que somos inconclusos. Então, a gente sempre aprende, a Sônia falou isso. O que eu aprendi com você, o que eu aprendi com a Dani, o que eu aprendi com a Inara, que uma escola em São José do Norte tinha um barco, um caico, no recreio para as crianças brincarem. Então, são coisas que eu não sei. Eu aprendi com vocês. Lá em Picada Café tem uma escola municipal que trabalha com projetos, que coisa maravilhosa, né? Então, aí eu só ia fazer uma questãozinha para você. Eu achei que o seu pôster ficou um pouquinho assim, na primeira ficou, você jogou um pouco aqui, a professora Solange cá, outro negócio lá, e tinha uma foto, que eu sei que é alguém que é importante aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não lembro o nome. E que você não fala dela. Então, foi isso que eu falei para a Inara quando ela pôs as fotos dela. Ela também pôs, eu não falava. Eu falei, não, você põe uma foto, ela tem uma importância. Se você colocar no TCC, no seu pôster, na sua apresentação, você tem que falar dela, porque ela não está à toa ali, né? Só uma questão mais técnica, assim. Inara, és tu? Vai falar do professor inesquecível? Então, fala. Parabéns, Eduardo. Ele me lembrou muito meu professor inesquecível. Eu fiz, na minha aula, eu fiz, quando criança, o experimento da casca da cebola lá, para achar o DNA da cebola. Então, eu fiquei pensando, lembrando do meu professor inesquecível, eu vi ele no Eduardo, nas falas do Eduardo. E eu também tive um outro professor inesquecível, que foi um ET, mas aí é uma outra história. Eu tive um ET, que ele me deu aula de física no ensino médio. E ele, até hoje, é um extraterrestre, porque ele caiu na sala de aula, ele falava uma linguagem que ninguém entendia e saía falando aquela linguagem que ninguém entendia. Então, eu subjugo ele como um ET, é um extraterrestre. Mas o Eduardo foi o meu... Eu vi o meu professor lá da infância de ciências fazendo os experimentos e fazendo inovação, despertar a vontade e a curiosidade, sabe, de querer estar em aula, de querer participar das aulas. E isso foi incrível, Eduardo. Parabéns. Alguém mais quer falar ou estamos cansadas? Eu queria dar os parabéns para o Eduardo. Queria dar os parabéns, falar que uma fala que tu falou lá no início, falou que teu tio poderia ter sido professor, ele era professor, ele fazia as lições contigo. Ele era professor. Podia não ser de formação, mas eu digo que eu falo que muitas vezes assim, a gente nasce professor, tem pessoas que se tornam professores e tem pessoas que já nascem professores. Né? O teu tio, com certeza, pela tua fala, ele nasceu professor, pode não ter sido né, pela profissão, mas ele era professor, ele nasceu professor. E que bom que tu, assim, aceitou, né, a vocação, porque tu brigou tanto contra, mas que bom que tu aceitou, porque eu fico pensando agora com a fala aqui das gurias, do professor inesquecível, pensa nos teus alunos, quantos tu não tá sendo para quantos, né, tu não vai ser inesquecível, e quantos não irão seguir a carreira ou de biólogo ou de docente, né? As gurias que apresentaram hoje, imagina a diferença que não vão fazer, né, na vida desses jovens, né?
E às vezes não é uma aula, eu vejo assim, né, não sei, mas às vezes não é uma aula, uma metodologia que tu aplica que te faz um professor inesquecível. Às vezes é uma palavra que tu dá para um aluno, né, o teu carinho, a tua intenção ali na hora. Então, parabéns para todos que apresentaram hoje. É a minha primeira vez de participação, né, no C10, e desde da aula de terça eu não sei se é o final de ano, mas eu ando meio emocionada vendo as apresentações de vocês. Parabéns, viu? Parabéns. Isso é o C10. Sabrina, depois a Carla. Não, só queria parabenizar o Eduardo, né? A gente acompanha ele, né, Sônia? E a Sônia falou que ele se passou no horário, mas eu quero dar os parabéns para o Eduardo, porque nós que lemos o texto dele, eu acho que ele sintetizou perfeitamente, né? Porque ele fez primeiro, seu texto tinha 60 páginas, professora. Então, tinha muita coisa, né, Sônia? Muita coisa relevante, e ele conseguiu sintetizar muito bem. Então, parabéns, Eduardo. Que a gente siga aí acompanhando, então, teu trabalho, e com certeza vai ficar melhor ainda. E sorte dos teus estudantes que tem você na sala de aula. Parabéns. Carlinha, me permite só complementar. Eu não ia falar que ele tinha escrito 60 páginas. Eu até comentei que ele tinha avançado bastante na escrita, né? E que ele tinha conseguido falar. Mas quando eu falei que ele já estava fazendo um treinamento para a defesa do TCC, eu não estava mentindo, gente, porque ele passou do tempo, sim, e ele usou mais ou menos um tempo de uma defesa de um TCC, né? Então, por isso que eu brinquei que ele tinha usado o tempo. Mas o Eduardo, eu vou deixar a Carla falar, mas o Eduardo, eu acho que ele foi um presente para mim, né? Porque eu estou aprendendo muito com o Eduardo. Então, deixa a Carla. E também parabenizar o Eduardo, parabenizar a escuta, né, do teu pôster, e muita coisa que tu falou que não está no teu pôster, né, e que foi complementando a tua fala, de novo, mais um colega, né, do C10 que tem aí o dom da narrativa, né, ou seja, que tá conseguindo colocar, né, nessa escrita esses elementos que são tão importantes para a gente estudar a nossa prática, estudar a nossa sala de aula, entender, refletir, revisitar ela e redescobrir, aprender coisas novas o tempo todo. Quero dizer que eu aprendi contigo muitas coisas, estou aqui já aberto para poder ler depois o Civeles e o Mello, sobre a pedagogia da hospitalidade, achei isso bem interessante, eu nunca tinha ouvido falar, e isso é que é o mais interessante, é quando, e se a gente conseguir levar para as nossas salas de aula esse lugar em que nós nos permitimos aprender com o estudante, o ensino se torna mais fácil. É mais leve ser esse professor, que não é como o que a Inara disse, né, que ela tinha aquela ideia, e a gente vai ter um dos artigos ali, acho que é o do Monfort, não é? Do Monfort, que vai falar das crenças dos professores, né? A gente cria essa crença de que nós somos obrigados a saber tudo, né? E, claro, a gente vive numa academia que nos permite nos especializar. Então, a Daniele aqui, que também já tem mestrado e doutorado, Sabrina, né, os colegas, eu não sei se já fizeram, além da especialização, se já avançaram no mestrado, acho que o Edu falou que tem mestrado, é isso, né, Edu? Isso. Então, a gente avança muito nesse conhecimento todo, e e isso vai meio que pesando na gente, né? E talvez a gente se tornar mais leve possa ser usar esse conhecimento para dizer, bom, eu tenho esta bagagem, então agora eu posso abrir o meu coração e nessa sala de aula com esses alunos, dar espaço para eles fazerem a construção da bagagem deles agora. Porque eu tenho segurança de que o que eu sei, o que eu conheço,
eu vou conseguir apoiá-los e conduzi-los, né? Isso, eu acho que isso é o mais importante, né? da nossa, dessa possibilidade, né, de ser um professor que é muito mais um guia, né? Tem uma amiga que fala sobre ser um professor GPS, e é um pouco isso, um professor que muito mais que guia, né, do que decide o caminho. O caminho pode ser decidido por quem opera o GPS, e a gente só faz a guiança. Parabéns, Eduardo. Eu só posso falar só bem rapidinho, eu sei que Não, tá, pode falar. ali aquela foto é do Marcos Piangers, uma palestra que você escutou dele, e ele tem um livro que ele fala O Poder do Eu Te Amo, né? E ele fala a importância do eu te amo, porque eu sou um cara que defendo, Gurias, eu defendo assim, ó, e aí, Inara, para ti também, né, preocupado, eu defendo que no fundamental não precisa ter esse conteudismo todo, porque o fundamental as crianças ainda estão na formação pessoal deles. Quantas e quantas vezes eu vou citar bem, eu vou falar uma coisa bem séria aqui, tá? E é bem verídico que eu tô falando. Agora, esse ano mesmo, né? Uma menina chegou lá, não sei de onde que ela veio, no meio do ano, uma menina que tinha um histórico de depressão profunda, e eu nem sabia, eu fiquei sabendo depois. E eu vi aquela menina assim, jururu, no cantinho lá. O que adianta estar enfiando um monte de conteúdo na cabeça daquela menina, se ela sabe, sei lá o porquê que ela tá com aquele problema. Então, esse olhar, essa questão pessoal do professor no fundamental, ela tem que estar presente. E aí eu lembro que eu olhei para ela e disse assim, Carol, vou falar o nome dela aqui porque você não sabe quem ela é. Carol, eu te amo, Carol. Pensando no livro do Piaget, sabe? Naquilo que eu li do Piaget lá atrás. Eu te amo, Carol, não fica assim. Eu tô te enxergando. Se tu tem algum problema, pode conversar comigo, a gente pode ir ali num canto, conversar, desabafar e tal. E quantas vezes isso já aconteceu na minha sala de aula? E se a gente às vezes não dá abertura para essas crianças poder trazer esses problemas, onde é que elas vão encontrar esse suporte, sabe? Então, o professor do fundamental, ele não é só um cara conteudista, ele não pode ser só conteudista. Ele também tem que ter esse olhar do pessoal. Eu sei que daí fica extremamente, tem muita gente que diz assim, nossa, então quer dizer que, como é que a gente vai dar aula, assim? A gente tem que ser professor, meio que psicólogo, meio... Mas é isso. É isso. A gente tem que se virar nos tempos, porque eles precisam, né? Ainda mais numa sociedade que nem a gente tem agora, onde às vezes essas crianças não têm onde buscar, muitas vezes, né? Então, por isso que tá ali a foto do Piaget, mas eu posso escrever mais umas 10 páginas sobre isso ali depois dessa. Explicando. A Sônia Papo não. Tá vendo? É o anexo 2. E acho que a tua virada de chave, certamente, depois dessa tua fala, foi na tua disciplina de educação e espiritualidade. Porque, assim, não é religiosidade, é espiritualidade, né? É se reconhecer como um ser, e é muito mais do que esse ser físico que está aqui, né? Que a gente tem corpo, mente, espírito, e que às vezes a gente precisa ouvir isso, né? Esse eu te amo no sentido de você é importante, né? Eu vejo você, é o que você falou para a sua aluna, né? E o quanto isso pode ser transformador. Né? O Paulo Freire diz que o amor é a amorosidade, né? Que é para além do amor que a gente tem na família, para o namorado, para a namorada, né? É a amorosidade, é ter um ato de amorosidade, né? Eu vou parar de gravar, porque eu acho que já está bom, depois eu falo para a Denise, mas queria agradecer, assim,